Os judeus liberais estão percebendo que seus aliados de esquerda simplesmente não estão mais do lado deles? Essa é a pergunta que muitos democratas judeus precisam se fazer enquanto refletem sobre o caminho. Seus parceiros não só normalizaram antissemitas como os membros do grupo progressista do Congresso, mas também abraçaram o nazista. Tatuado, agressor de mulheres, crítico de Israel, Graham Plattner como seu candidato ao Senado no Maine, e podem muito bem fazer o mesmo com Abdul El-Sayed em Michigan. De cooperativas do Brooklyn boicotando Israel à obsessão em demonizar o AIPAC, democratas e a esquerda mostram aos judeus que não são bem-vindos. Será que os eleitores judeus continuarão apoiando-os? A seguir, no Think Twice, discutimos isso e muito mais sobre o colapso da sanidade na política, na mídia e na cultura com a colunista e podcaster Carol Markovits. Olá e bem-vindo ao Think Twice. Em um mundo mais sensato, Graham Platter seria um exemplo de como uma pessoa distorcida com riqueza não deveria ter lugar na política convencional. Mas em 2026, Platter não é apenas um excêntrico com muitos esqueletos no armário que conseguiu vencer uma primária em um estado pequeno. Ele é o homem em quem o Partido Democrata Nacional e muitos de seus doadores e eleitores estão contando para conquistar o controle do Senado para eles este ano. E pessoas normais, que normalmente considerariam alguém assim como prova da degeneração do Partido Republicano se ele fosse o indicado deles, não estão apenas racionalizando seu apoio a ele. Eles o abraçaram com entusiasmo porque, num mundo onde a política ocupa o lugar da religião na vida das pessoas, tudo vale se isso permitir derrotar Donald Trump. E por qualquer coisa, isso inclui abusar de mulheres, fazer discursos antissemitas sobre Israel e, claro, ter uma tatuagem nazista. No entanto, Plattner é apenas o exemplo mais proeminente de como a política americana e a mídia que a cobre se tornaram distorcidas. Isso envolve não apenas a normalização do antissemitismo em nosso discurso, mas também a disposição de alguns judeus que deveriam estar assustados com tudo isso e com o que isso significa para eles, mas estão dispostos a ignorar por causa de suas próprias obsessões partidárias que entram em conflito com sua própria segurança. Na política, na mídia e na cultura, a loucura da esquerda, igualada por algumas das insanidades antissemitas da direita, tornou-se normalizada. Vamos discutir isso com um dos mais inteligentes observadores da política, mídia e cultura que retorna esta semana. Carol Markovits é colunista do New York Post e da Fox News e coautora do livro Stolen Youth. Ela apresenta o programa Carol Markovits Show e co-apresenta o Normally, ambos na iHeartRadio. Carol nasceu na União Soviética, cresceu no Brooklyn e hoje vive no sul da Flórida com o marido e 3 filhos. Carol Markovits, bem-vinda de volta ao Think Twice. Oi, Jonathan, muito bom estar aqui. Oi, Carol, obrigado por estar conosco hoje. Temos muito para conversar, mas quero começar te perguntando sobre o que está acontecendo com a cidade que você ama, mas deixou. O mesmo para mim. Muitos de fora de Nova York tendem a minimizar o que Zora Moldani faz, pois veem a cidade apenas como mais uma dos Estados Unidos e acreditam que tentar reviver o socialismo ou comunismo ali nunca dará certo. Sim. Qual você acha que é o impacto da popularização dessa loucura econômica e do antissemitismo feita por ele justamente na maior cidade dos Estados Unidos e, de certa forma, ainda capital da mídia na cultura americana? Eu acho que ideias ruins são contagiosas, então a ideia de que devemos simplesmente ignorar Zoran Mundani é tola. Para começar, não são só as políticas econômicas dele, não é só essa, flerte dele com o ódio aos judeus. São várias outras coisas sobre ele que eu acho, o jeito que ele se vende é como se fosse esse cara alegre. E como você não iria gostar desse cara feliz, sorridente? E agora, os apoiadores dele estão dizendo coisas como: você gosta de ver o Knicks ganhando? Olha, o socialismo fez isso. Mas mais do que isso, isso é uma piada, obviamente. Mas além disso, eles dizem coisas como: olha, o crime diminuiu em Nova York. Isso foi o socialismo.
Agora nós sabemos, claro, que não foi. Sabemos que foi o policiamento, manter o mesmo chefe de polícia incrível no cargo. Além disso, o fato de que ele só é prefeito há, você sabe, apenas alguns meses. Também o fato de que estamos saindo dos anos da Covid, que tiveram taxas de criminalidade muito altas. Tudo isso, você sabe, meio que se juntou para mudar o que está acontecendo em Nova York. E ele está assumindo o crédito por coisas com as quais ele não tem nada a ver. Outros estados estão dizendo, bem, talvez isso não seja tão ruim. Talvez eleger o nosso próprio socialista não seja tão ruim assim. Obrigado por sintonizar no Pense Duas Vezes. Se você está nos ouvindo em alguma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no X ou no canal do YouTube da JNS, por favor, curta ou se inscreva na JNS, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Pense Duas Vezes, também há o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre os principais temas atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Diário no canal da JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora, de volta ao programa de hoje. Sim, acho que isso é justo. E claro, vamos chegar, você sabe, à questão do futuro do Partido Democrata e sua inclinação, ou agora corrida, para a esquerda um pouco mais adiante. Mas vamos focar em algo, né? Uma história que eu sei que você estava acompanhando porque conhece muito bem o Brooklyn, alguém que morou lá por boa parte da sua vida. Você acompanhou a história da cooperativa de alimentos de Park Slope. Mas, novamente, o boicote deles, a decisão de boicotar produtos israelenses, é apenas um exemplo de como os extremistas tendem a dominar em enclaves urbanos profundamente progressistas? Ou isso nos diz algo sobre a forma como judeus de esquerda estão enfrentando incitação antissemita, mesmo em lugares onde se sentiam mais confortáveis e realmente não estão reagindo de maneira coerente? É os dois. Eu acho que em lugares profundamente progressistas, as vozes mais barulhentas vão, claro, dominar. Essas vozes barulhentas sempre estão ligadas a políticas de extrema esquerda. Morava em Park Slope antes da mudança. Na verdade, sou de uma parte mais para dentro do Brooklyn, que gosto de chamar de Brooklyn de verdade. Mas nós moramos em Park Slope por vários anos antes de finalmente irmos embora. E era um lugar maluco de se viver. Era um lugar onde, durante a pandemia e durante os distúrbios após a morte de George Floyd, havia placas de desfinanciar a polícia em brownstones de 4 milhões de dólares. E era o tipo de lugar que continuava ultrapassando os limites. Eles faziam as crianças protestarem contra as mudanças climáticas. Na verdade, eles faziam as crianças protestarem contra todo tipo de coisa. E se você dissesse ou fizesse qualquer coisa fora da linha, se você não seguisse a linha da extrema esquerda o suficiente, você recebia uma reação bem forte. Quando digo isso, não falo de mim, pois sou conservadora. Eles faziam isso com o próprio lado deles. Os esquerdistas impunham a linguagem e as posições aos liberais que geralmente estão do mesmo lado que eles. Eles conseguiram fazê-los seguir essa linha muito bem. Eles conseguiram, por exemplo, fazer com que parassem de argumentar que as escolas precisavam reabrir durante a Covid, porque isso virou uma posição da direita, mesmo que todas essas pessoas, de alguma forma, estivessem mandando seus filhos para a escola. Talvez tenham optado por escola particular, morado na praia e colocado os filhos na escola local, formado um grupo ou algo parecido. Elas resolveram isso para seus filhos, mas não podiam afirmar publicamente que as escolas deveriam reabrir para todas as crianças. Na época, eu via isso e pensava, essa é a equidade pela qual protestaram no verão. É isso que chamam de equidade, onde só algumas crianças podem ir à escola e só se forem ricas. E o que acaba acontecendo é que a esquerda silencia aquele grupo um pouco menos à esquerda, os liberais, e acaba fazendo com que eles se alinhem. Agora, algumas pessoas reagem contra a cooperativa de alimentos do Park Slope. Sabe, Ramon Meisling é um ativista online que tem sido ativo, argumentando, lutando e dizendo, sabe, eu sou de Park Slope e ele é um liberal e está dizendo que isso é inaceitável. Mas, em geral, os judeus liberais têm sido muito silenciosos sobre o que a esquerda está fazendo e não parece que vão se manifestar tão cedo. Vou te dizer, talvez já tenhamos falado sobre isso antes, mas nós deixamos nossa sinagoga em 2019, no Park Slope, porque era um rabino ativista que não conseguia encontrar as palavras certas
para comentar sobre judeus frequentemente agredidos nas ruas do Brooklyn, já que os agressores não usavam chapéus vermelhos. Eles não eram nada do que ela esperava, nem contra quem pensou se posicionar. Quando os antissemitas não eram quem ela queria, ela ficou anos em silêncio sobre esses ataques. Então pensamos, precisamos sair daqui. Bem, eu acho que, sabe, a dinâmica ali é meio que, se você conhece a história, é como a Frente Popular, nenhum inimigo à esquerda. Acho que isso ainda se aplica. E, sinceramente, até certo ponto, há pessoas na direita que jogam o mesmo jogo de não ter inimigos à direita. Vamos falar disso depois. Mas acho que o medo de estar fora de sintonia com qualquer moda liberal é muito forte. E acho que é especialmente forte para judeus liberais, que você sabe, isso é praticamente a religião deles. É um erro terem feito disso a religião deles, porque agora essa religião não quer nada com eles e eles ficam com uma religião que foi completamente politizada. Isso virou mais um movimento político que religioso. E eu acho que a forma como esse tipo de sentimento anti-Israel, sabe, antissemitismo, antisionismo, que é antissemitismo, não só foi normalizado, mas virou a ortodoxia. Certamente em redutos profundamente democratas e está se espalhando pelo país. Sabe, isso é fascinante para mim. Sabe, outro distrito de Nova York, onde Dan Goldman, que você conhece, é o único democrata judeu ainda representando Nova York na Câmara e que é um liberal ortodoxo. Ele foi advogado em um dos impeachments do presidente Trump. E ele ainda está concorrendo com esse histórico questionável e, você sabe, suas credenciais não poderiam ser mais impecáveis se você for um democrata liberal. O único defeito dele para a esquerda é que ele não é anti-Israel. Ele também não é exatamente um grande defensor de Israel, embora a esposa dele talvez seja um pouco mais. Mas atualmente ele está perdendo nas pesquisas por 30 pontos em sua primária para Brad Lander, um judeu anti-sionista. E essa é uma dinâmica fascinante, não é mesmo? E eu diria que Brad Lander, até muito recentemente, não se consideraria um judeu anti-sionista. Ele teria dito que é sionista até que a esquerda lhe disse que não é mais aceitável dizer isso. E se ele quer fazer parte do clube deles, e ele realmente quer desesperadamente fazer parte desse clube, essa ideia de que você pode se livrar do sionismo ou de Israel e ser o tipo de judeu que eles aceitariam e amariam, isso nunca realmente dá certo. Nunca dá certo você ser anti-sionista ou dizer eu não me importo com Israel ou qualquer coisa assim, anti-AIPAC. A AIPAC virou o bicho-papão da esquerda, e para membros da direita, onde essa organização completamente moderada, esse PAC, que, sabe, eu sempre vi como bastante liberal, se tornou inaceitável. Sim, e com razão, pois a crença deles no bipartidarismo era central na organização. Bipartidarismo, solução de 2 estados. A solução de 2 estados era uma posição muito de esquerda, e agora é uma posição inaceitável. Quero dizer, a Alexandria Ocasio-Cortez, há alguns anos, teve que voltar atrás nessa solução de 2 estados. Ela defendia a solução de 2 estados porque era isso que os liberais costumavam dizer. E então ela percebeu, espera, nós não apoiamos mais isso. Então, eu não sei. Brad Lander não recebe nenhuma crítica porque ele é muito protegido pela mídia liberal e pelos esquerdistas do partido dele. Mas eu não acho que ele seria capaz de responder no que realmente acredita. Eu não acho que ele tenha crenças. Acredito que esse homem está livre dessas crenças e fará o que for preciso para conquistar poder e lhe integrar o grupo. Eu acho... Sabe, eu não quero fazer previsões porque eu não faço previsões. Eu já estou nesse ramo há tempo suficiente para saber que isso é uma coisa boba de se fazer. Mas quando eu vejo Brad Lander basicamente enquadrando Dan Goldman de forma maoísta, o que eu penso é, bem, daqui a 2, 4 anos vai ser a sua vez. Vai ser a vez dele. Eu acho que a gente poderia apostar nisso. Pode não ser em 2 ou 4 anos, pode ser em 5 ou 10, mas eventualmente vai ser a vez dele. Ele não vai conseguir acompanhar isso. Quero dizer, AOC e, você sabe, Bernie Sanders têm seus discursos interrompidos por não serem anti-Israel o suficiente. Eles atacam até os próprios, é isso que eles fazem, é um todos contra todos dentro do próprio grupo. Por isso sempre me senti confortável como conservadora assumida até no Brooklyn, que é super progressista, porque não faço parte do seu grupo nem preciso dizer o que vocês querem. Que eu diga, não precisamos temê-los, certo? De forma alguma, e isso é libertador.
Sempre digo às minhas amigas judias de esquerda, vocês podem se afastar, não precisam participar. É como se a sua participação fosse o que te deixa tão assustada. E quando você deixa de participar, é uma sensação muito libertadora. E agora, ampliando um pouco o nosso olhar, acho que o melhor exemplo atual da normalização não só do antissemitismo, mas de todo tipo de comportamento ruim em nome do partidarismo é Graham Platter. O que isso diz sobre os democratas de hoje, que eles não estão apenas tolerando enquanto torcem o nariz, mas estão realmente abraçando isso? E vou te dar uma anedota. Eu estava em Nova York na semana passada. Eu estava no Carnegie Hall, sentado no café, cuidando da minha vida, e duas senhoras de classe alta, provavelmente judias, mas eu não perguntei sobre isso. Elas certamente não estavam usando, você sabe, nenhum símbolo ou estrela de Davi, mas falavam bem alto sobre como Graham Platter não é um cara tão ruim. E eu fiquei pensando, por que estou ouvindo isso? Mas ele realmente, sabe, ele era jovem e agora ele está bem. Acho que a gente deveria mesmo, de verdade, tentar gostar dele. E afinal de contas, a gente realmente precisa desse assento. Então, Graham Platter se tornou, eu acho, não só uma história fascinante sobre como, sabe, um comportamento maluco e ruim pode ser aceito, mas também sobre como toda a cultura do Partido Democrata e toda a cultura liberal ao redor dele, sabe, meio que foi ladeira abaixo. E onde estão as organizações judaicas nisso? Onde estão as organizações judaicas que estiveram ao lado dos democratas por 100 anos para dizer não, essa é uma linha que não vamos cruzar? Quando dizem, isso também acontece na direita, posso garantir que não apoio ninguém com tatuagem nazista. Agora você diz, sabe o quê? Sim. Você entende a ideia de que somos iguais. Mas não somos. Claro que haverá antissemitas na direita. Sempre digo que o antissemitismo pode existir em qualquer lugar. Moro na Flórida e me sinto muito confortável aqui sendo judia, mas ainda assim há antissemitas. É a reação dos não-judeus que você está procurando. E a reação de Graham Platter foi, bem, nós precisamos da cadeira. E o fato de que os judeus terão que apoiar e dar suporte a esse cara. Eu digo isso, mas você sabe, não vai ser a última vez que eles vão apoiar alguém com ligação nazista. E eles realmente precisam pensar no que estão fazendo. E todas essas organizações judaicas que eu sempre achei meio inúteis e sem propósito, nunca foram tão inúteis quanto são agora. O silêncio absoluto e a timidez deles diante disso é totalmente desqualificante. E só a ideia de que eles não têm nada a dizer sobre esse cara é patético. Eu só sinto pena deles. Sim, e claro, isso também se aplica a grupos de mulheres e, você sabe, jornalistas. Sim, com certeza. Sim. Sabe, os jornalistas do New York Times, que você sabe, foram os principais, os líderes. Quem liderou a ofensiva do Me Too há apenas alguns anos agora está na TV. Basicamente justificando ele e atacando, sabe, uma das pessoas que, você sabe, o expôs como abusador de mulheres. Certo. Quero dizer, Jonathan, eles precisam da vaga porque Susan Collins, a super conservadora, precisa ser parada. E isso é revoltante. É realmente revoltante que eles estejam dispostos a ignorar tudo isso para impedir, sabe, a pessoa mais moderada do Senado, a pessoa que é a menos, você sabe, conservadora. no Senado. Republicano trumpista nesse Senado. É com esse tipo de pessoa que eles vão com tudo, né? Um cara com uma tatuagem nazista e um passado duvidoso. E outra coisa, já é junho. Nem começamos a falar das histórias do Graham Platter. Se isso já surge em junho, imagina o que virá em outubro. E sabe, isso é fascinante. Quero dizer, vai ser um teste fascinante. Maine tem sua própria política, como todo estado, sabe? Tem sua própria cultura política. E sabe, Collins permaneceu no Senado lá por um motivo. Ela é o tipo de candidata deles. É por isso que os republicanos, sabe, os republicanos mais à direita de outros lugares não tentaram apoiar um desafiante nas primárias contra ela, com razão, porque isso não seria, sabe, uma boa ideia. Mas, sabe, vai ser um caso de teste interessante para ver quanto dinheiro os democratas nacionais, estão dispostos a investir nele e se isso realmente vai funcionar. E de novo, a ideia de que doadores judeus vão ser procurados para financiá-lo e que eles vão fazer isso porque esse é o time deles. Não acho que você vai encontrar essa correlação na direita.
Eu não acho que você vai encontrar candidatos de extrema-direita antissemita com tatuagens nazistas que usam AIPAC como insulto e têm apoio de doadores judeus conservadores. Isso simplesmente não existe. Bem, essa é uma grande diferença. Agora, deixando Pluton de lado, acho que uma questão mais ampla é: você acha que ainda há espaço para políticos pró-Israel no Partido Democrata? Quero dizer, temos outra disputa interessante para o Senado nas primárias de Michigan, em que há um candidato abertamente anti-Israel e antissemita, Abdul Said, que está concorrendo contra outra candidata de esquerda, Mallory McMorrow, que só não é tão radical. Anti-Israel, mas você sabe, certamente anti-Israel, e uma democrata moderada pró-Israel, Haley Stevens, que na verdade não é contra o AIPAC. Mas você acha que alguém, sabe, talvez a Haley Stevens consiga vencer? É uma disputa bem indefinida, difícil de prever. Mas você acha que alguém que não seja um crítico ferrenho de Israel tem alguma chance de ser, sabe, o candidato presidencial democrata em 2028? Não, por enquanto. E eu acho que isso vai ser um verdadeiro sinal para os judeus de esquerda sobre onde eles pertencem, e eu espero que eles finalmente acordem e sigam esse sinal. Eu não consigo imaginar o próximo democrata concorrendo à presidência dizendo algo positivo sobre Israel ou incentivando esse relacionamento de qualquer forma. E o engraçado é que, não importa o quanto as pessoas falem que a direita tem esses mesmos problemas, eu aposto agora que J.D. Vance não vai concorrer como um republicano anti-Israel. E ele provavelmente, você sabe, é considerado, não sabemos. Isso tudo são rumores e informações de segunda mão, mas ele é considerado meio que o cara anti-Israel naquela sala, né? Não é como Pete Heck. Hegseth é menos entusiasmado. Ele certamente não é tão entusiasmado com isso. E ainda assim, eu meio que consigo vê-lo concorrendo como um republicano bastante tradicional, com ideias bastante tradicionais dos republicanos sobre Israel. E olha, isso se tornou menos popular na direita, assim como aconteceu na esquerda, claro, mas não chega nem perto do mesmo nível de ódio e hostilidade, e é só conveniência política, certo? Você mencionou Michigan. Eu não vejo um republicano ou democrata pró-Israel, eu acho, concorrendo em Michigan. Isso parece improvável neste momento porque eles precisam agradar uma base muçulmana cada vez maior lá e precisam dizer o que for necessário para vencer. Então, virou uma questão de demografia, mas também para a esquerda virou uma questão de quem está no comando. Para eles, o flanco mais à esquerda dominou o partido. Não é mais só a base ou ala radical, agora são o partido. Sim, acho que isso é verdade. E acho que você levantou alguns pontos muito importantes. Primeiro, a imigração faz parte dessa história. A importação em massa de pessoas para este país vindas de países antissemitas. Certo. Isso teve um impacto real, especialmente em Nova York. Sim, e isso teve um impacto, sabe, de forma mais ampla. Certamente tem impacto na política de Michigan, mas, sabe, está se espalhando. E eu estava tentando acrescentar que quando eu critico judeus liberais, parte da minha crítica não é necessariamente sobre questões judaicas, é sobre conservador versus liberal. Muitas questões liberais que defendem já os prejudicam, especialmente imigração, que está no topo da lista. Sou imigrante, fui refugiada, não sou contra a imigração. Mas o que tivemos na fronteira durante os anos Biden é o fim do projeto liberal que eles tanto apoiam. Não é possível ter o liberalismo que eles desejam e fronteira aberta ao mesmo tempo. As ideias deles não fazem sentido. E é isso que eu sempre digo para eles. Você precisa ter algum nível de autopreservação. Essas ideias que vocês têm, em primeiro lugar, não funcionaram. Elas não ajudaram ninguém. Mas, em segundo lugar, você precisa se importar um pouco consigo mesma antes de se preocupar com outras pessoas ou com grupos, etc. Sim, isso é bem verdade. E isso é algo muito difícil para judeus liberais fazerem porque, você sabe, eles não adoram apenas, você sabe, justiça social, que é o código deles para a política liberal. Mas você sabe, eles são universalistas. Sabe, eles acham que a ideia de defender o seu próprio povo, sabe, é como se houvesse, sabe, universalismo e particularismo, ambos presentes no judaísmo. Mas para eles, está completamente fora de equilíbrio. O balanço se perdeu totalmente. Completamente?
Elas não se sentem confortáveis. Quero dizer, eu ouvi, sabe, até um exemplo clássico disso, e eu já falei sobre isso antes neste podcast. Mas você sabe, Jason Alexander, que é um ator judeu e famoso por Seinfeld, e que é muito judeu no sentido de, sabe, ele faz coisas para organizações judaicas de verdade. Ele não esconde o judaísmo dele, mas já falou sobre como se sentiu desconfortável ao defender, sabe, as crianças judias que foram mantidas, sabe, mantidas como reféns pelo Hamas. Porque também havia, sabe, ele não queria destacar apenas as crianças judias em vez de, sabe, as crianças árabes que também podem estar sofrendo. Quero dizer, é uma loucura. É uma loucura porque os judeus liberais esperavam que seus aliados liberais ficassem ao lado deles. Mas mesmo quando ficaram sozinhos, não tiveram um instinto de autopreservação de pensar. Agora depende de nós. Ainda não conseguiram agir assim. E esse é o salto que não entendo. Ok, entendo que você pensa que seus amigos estão com você, mas de repente está sozinho. Mas como não se defende depois disso? Como é que você não se levanta e faz o que precisa para sobreviver? Isso é absolutamente verdade. E sabe, é trágico, além de ser meio politicamente insano. Agora, como você já disse, há um contraste forte com os republicanos, sabe, nessas questões, apesar do barulho vindo de podcasters antissemitas. Os republicanos em cargos públicos seguem quase todos pró-Israel, especialmente após a derrota de Thomas Massie. Mas, considerando as pesquisas entre os jovens e jovens republicanos, assim como entre os jovens democratas, você está confiante de que vai continuar assim? Confiante? Um pouco. Acho que à medida que esses jovens eleitores envelhecem, eles vão ficar mais inteligentes e suas opiniões vão se tornar um pouco mais claras. E eles não serão tão suscetíveis às coisas que ouvem na internet ou aos Reels ou TikToks que encontram. Acho que isso vai marcar uma mudança. Mas eu acho que as organizações pró-Israel, em geral, fizeram um bom trabalho de comunicação ou qualquer tipo de defesa. Eu não acho. E eu realmente não vejo nenhuma organização judaica conservadora fazendo esse tipo de coisa. Claro, existem organizações judaicas conservadoras, mas nenhuma delas faz divulgação, comunicação ou esse tipo de coisa. E eu acho que estamos atrasados nisso. Eu realmente acho. A ideia de que os jovens estão se voltando contra nós talvez seja verdadeira, mas eles são jovens, eles são maleáveis, eles podem mudar de opinião, e é assim que devemos encarar isso. Devemos encarar isso como uma oportunidade para ter essas conversas e para melhorar na forma como conduzimos essas conversas. Eu também acho que o que realmente me incomoda é que, muitas vezes, e isso não é só com pais judeus, mas pais em geral têm muita dificuldade em falar sobre seus valores com seus filhos. Isso me deixa perplexa. Eu, Bethany Mandel, participei do seu programa após escrever o livro Juventude Roubada. E muitos pais nos disseram: perdi minha filha para o comunismo quando ela foi para a faculdade. E eu ouço isso de pais judeus também, tipo, meus filhos estão se tornando anti-Israel. E eu fico tipo, mas você conversou sobre isso em casa? Vocês chegaram a conversar sobre por que Israel é importante não só para judeus, mas também para o mundo ocidental? E eles dizem, não conversei. E eu fico tipo, bom, não quero dizer que você deixou passar alguma coisa, mas é aí que tudo começa. Começa na sua casa, onde você está conversando com seus filhos e transmitindo uma mensagem. E é isso que deixa as pessoas desconfortáveis. Tipo, elas não querem doutrinar seus filhos. Ok. Então eles estão sendo doutrinados no TikTok. Você ainda terceiriza os problemas deles. Certamente terceirizando a formação e construção das opiniões deles na adolescência. Você está dizendo, deixa outra pessoa fazer isso. E eu digo para meus filhos o tempo todo, minha opinião é a certa, sabe? E eles, sabe, eles riem disso. Mas é assim que eu quero que eles vejam, tipo, eu não chego a essa opinião do nada. Aqui está todo o meu histórico. Aqui estão as informações. Aqui está o que eu quero que você saiba e entenda. E outra coisa é que você precisa ter filhos que consigam argumentar com você. Eu quero que meus filhos debatam comigo. Se eles não conseguem, então eu ganho. E a minha opinião é a que prevalece na casa deles. Mas já aconteceu dos meus filhos ganharem discussões políticas comigo. Não acho que os pais devam ter medo de debater com os filhos e afirmar, é nisso que acreditamos aqui em casa. Bem, eu acho que essa é uma questão fundamental, que você sabe, vai além da política do momento. É sobre, você sabe, uma espécie de fracasso na criação dos filhos e a forma como terceirizamos, você sabe, a educação, não só para as escolas que são dominadas por ideólogos.
Mas também para as redes sociais, que estão, você sabe, sempre presentes na vida deles, a menos que você, sabe, meio que os separe do resto do mundo, o que a maioria das pessoas não consegue fazer, certo? Ou não vai fazer. É, isso mesmo. Este é o mar em que eles nadam. E se você não os preparar, Ensine-os a nadar. certo? Muitos, especialmente judeus liberais, são péssimos nisso, por isso estão perdendo seus filhos. Quanto ao aborto, eles não são ruins nisso. Eles são tipo, É isso que acreditamos aqui sobre o aborto. Por que não pode fazer o mesmo sobre Israel? Por que não pode dizer que é isso que acreditamos aqui sobre Israel? Não vejo distinção nisso. O que dizem sobre o aborto é: minha opinião está certa. É nisso que você deve acreditar. Isso pode ser feito em outros temas também. E deveria. sim, com certeza. Antes de deixarmos os republicanos, quero voltar por um momento ao Vance, J.D. Vance, que tem, você sabe, uma história fascinante. E você sabe, ele ainda é claramente o favorito. E o prestígio dele aumentou esta semana claramente com o acordo com o Irã, sobre o qual vamos falar a seguir, que eu quero comentar em seguida. Mas a questão para mim não é se ele vai dizer, você sabe, coisas pró-Israel mais tradicionais quando estiver concorrendo à presidência. Ele já fez isso em 2020 antes. Quero dizer, ele foi ao Instituto Quincy, que é um think tank terrível e anti-Israel, e fez um discurso muito pró-Israel, um discurso muito bom sobre como Israel é o aliado ideal, você sabe, dos americanos MAGA. Para mim, a questão é: ele ainda será amigo do Tucker Carlson? Ele continuará sendo neutro, como na conferência Turning Point do ano passado, em relação ao antissemitismo de Carlson? Essa é a questão interessante para mim. Eu acho que no último ano muita coisa aconteceu desde aquela conferência Turning Point. Já se passaram 6 meses. 6 meses, certo é. Eu me pergunto se ainda é assim agora. Digo, enquanto estamos gravando isso, ele está no programa da Megyn Kelly hoje. Então isso significa que ele também iria ao programa do Tucker Carlson? Isso significa que ele vai? Ele está em turnê de lançamento de livro e o programa do Tucker Carlson faz sentido para isso. Mas será que ele irá participar? Acho que agora ele está muito mais calculista sobre se o apoio do Tucker e a associação do Tucker com ele é algo bom ou ruim. Talvez ser amigo do Tucker não desqualifique alguém no Partido Republicano, embora eu não tenha tanta certeza. Eu acho que deveria ser, certo? Ou melhor, eu não sei se isso necessariamente não vai ser um problema, mas com certeza vai fazer uma grande diferença na eleição geral. E eu acho que J.D. Vance é o tipo de cara que pensa muitos passos à frente. Então, se o vemos indo ao programa do Tucker, acho que isso mostra a preocupação com sua posição em uma futura primária republicana, pois, do contrário, não faria sentido ir ao programa. Isso também mostra que ele compartilha as mesmas crenças, e esse será o sinal naquele momento. Eu meio que pego um pouco mais leve com J.D. Vance do que muitos conservadores judeus dão, só porque eu acho que muito do que ouvimos sobre ele é muito de segunda mão. E como eu disse, eu não vou ser a judia apoiando um candidato com tatuagem nazista. E eu digo isso também de forma metafórica. Se eu vir diretamente do J.D. Vance, sabe, algum comportamento, ou linguagem que eu considere inaceitável ou que passe dos limites, eu largo mão dele na hora. Mas ainda não vi isso. E eu acho importante que os judeus conservadores percebam que muitas das histórias que ouvimos sobre o que Vance pensa ou sobre a visão de mundo do Vance não vêm do próprio Vance. Bom, ele tem sido muito estratégico quanto a isso, e também ele não está na política há tanto tempo assim. Quero dizer, sabe, foi só, basicamente, em 2021 ele era apenas um cara concorrendo ao Senado em Ohio, numa disputa com muitos candidatos, sabe, e é engraçado. Naquela época, ele já era ótimo. Eu pensava, J.D. Vance com certeza. Eu confesso totalmente, eu estava muito entusiasmado com ele. E eu até fiquei animado com o Trump colocando ele na chapa presidencial. Porque eu achava que as ideias dele sobre alcançar a classe trabalhadora, sobre pensar diferente em tantas questões, uma visão meio conservadora nacional, realmente faziam sentido. Nós não somos bobas. Nós não vamos ficar lá só porque, sabe, se as coisas mudarem, nossas opiniões também vão mudar. Mas eu tenho que admitir que quando ele foi para o Turning Point e disse que não ia julgar entre o que Ben Shapiro estava dizendo sobre antissemitismo e o que Tucker estava dizendo, foi aí que eu disse, pode fechar a conta, sabe, sobre J.D. Vance. Posso ser convencido a voltar? Talvez, mas acho que não.
Mas o que eu diria de novo é que naquela época, Tucker era muito sutil sobre as coisas por muito tempo. Eu tinha amigos judeus que não entendiam por que me voltei contra Tucker. Perguntavam, mas o que ele disse? E eu não conseguia resumir o que ele falou. Não era como Nick Fuentes, sabe? Era meio vago, era mais o fato de que ele mencionava Israel em todo o santo programa. Não eram coisas diretas, e acho que desde então Tucker ficou muito mais direto. O comentário dele sobre Shabbat mostra que ele não fala mais só de Israel, mas agora também do judaísmo e da religião. Acho que a apresentação do irmão dele nas redes sociais é como se o irmão dissesse as coisas que Tucker gostaria de poder dizer. E eu acho que muita gente percebe isso. Acredito que os últimos 6 meses mudaram a visão das pessoas sobre Tucker. Mas ainda assim, eu digo que ainda encontro pessoas que são pró-Israel, ou até mesmo judias, ou simpáticas à causa judaica, ou qualquer coisa assim. E elas não entendem o que está acontecendo com Tucker, elas não entendem o que aconteceu, ainda não sabem exatamente os detalhes. Isso também é responsabilidade dos conservadores judeus. Eu sempre achei que deveria haver um projeto para explicar quais são as conexões do que Tucker está dizendo, porque ainda é tudo muito vago. Sim. Bem, eu acho que falando como alguém que percebeu cedo, sabe, ou entendeu cedo o que Tucker estava fazendo, como eu costumava dizer quando ele estava na Fox News, das 8 às 9 da noite. Era a única hora na Fox News em que a palavra Israel nunca era mencionada, porque isso era algo que ele simplesmente não podia abordar. E que uma vez que ele saiu e fez seu próprio programa, então não havia mais limites. Mas, na verdade, isso é até uma boa deixa. Agora quero passar para o que é, obviamente, a maior notícia da semana, o fim da guerra com o Irã anunciado por Trump, com um acordo cujos termos não foram revelados, mas que muitos de nós estamos comparando ao que Barack Obama fez. O que você acha sobre o motivo de Trump ter basicamente recuado em uma questão na qual ele já tinha investido tanto capital político, algo que eu acho que ele não consegue recuperar tão tarde no ano? E o que você acha que isso diz, não só sobre a aliança com Israel, mas sobre o futuro do Partido Republicano? Sabe, com Vance parecendo, de novo, é algo mais nos bastidores. Vance aparentemente levou a melhor no círculo de Trump, ao menos por hora, sobre o secretário de Estado Marco Rubio. Ainda estou em compasso de espera quanto a isso. Enquanto gravamos, não vimos os termos do acordo. Engraçado, pois não tenho fé no Trump e nunca fui grande apoiadora dele. Eu só votei nele uma vez, nessa última vez. Mas eu tenho que dizer, dessa última vez que votei nele, eu me tornei, sabe, do tipo que rastejaria sobre cacos de vidro para votar nesse cara por causa dos anos Biden. E eu acho que não é tanto que eu confie no Trump para fazer algo para ser pró-Israel de jeito nenhum. É que eu acho que ele não vai ser manipulado. Eu entendo que a sensação agora é de que ele está sendo manipulado. E eu simplesmente não consigo ver esse sendo o resultado. Então, estou em compasso de espera. Não é isso. Eu sinto que as pessoas estão se dividindo entre pró-Trump e anti-Trump e fazem isso em toda a questão. Não é assim pra mim, de jeito nenhum. É muito assim, eu já estive errada antes e já comentei sobre coisas que não estavam totalmente concluídas ou que ainda não tinham acontecido. E eu simplesmente não vejo ele transformando uma vitória em derrota aqui. Então, vou esperar para ver o que acontece. Eles podem fechar um acordo agora, mas o Irã pode violá-lo na semana seguinte e tudo recomeçar. Preciso esperar para ver o que acontece. Bom, acho que essa é uma posição razoável. Eu acho que parar a guerra depois de, como eu disse, investir tanto capital político e alcançar tanto sucesso militar. E, sabe, o básico disso é que o Irã não está abrindo mão de nada do que eles faziam antes de, você sabe, a guerra começar. E ele basicamente está deixando de lado qualquer ideia de pressionar esse regime para que ele caia. E eu acho que sabe, e meio que tolhendo Israel e o Líbano. Eu acho que tem muita coisa aqui, mesmo sem saber todos os detalhes, que certamente parece que ele está simplesmente deixando de lado algo para o qual, sabe, ele não tem paciência. Vou dizer, escrevi esse texto no início da semana. Não é alguém que busca, sabe? Ele gosta de gratificação imediata e vitórias rápidas, com certeza.
Ele não tem paciência para uma guerra longa, sabe, na qual ele teria que usar um bloqueio muito eficaz para sufocar os iranianos. Porque ele não quer pagar o preço político, sabe? Ele não é alguém que se apega a princípios, embora não goste de acordos ruins. Ele não aceita acordos ruins. E ele não. Certo, isso é uma coisa que eu pensei. É isso que estou dizendo sim, até agora. Mas, sabe, ele também tem muito medo de baixas. Tem muito medo, sabe, da guerra se espalhar, então acho que ele só está tentando minimizar as perdas. E isso é ruim não só para Israel, acho que é ruim para os Estados Unidos também. E, francamente, é muito ruim para Donald Trump. Se o mundo não o teme da mesma forma que temiam até agora, então, sabe, não é só depois das eleições de meio de mandato que ele se torna um presidente enfraquecido. Acho que esse pode ser o momento em que ele se torna um cachorro manco, um pato manco. Mas eu acho que Trump está muito consciente de como ele aparenta. E essa aparência é muito importante para ele. Então, se isso faz ele parecer fraco no cenário mundial, dá para entender por que ele recuaria. E eu sei que as pessoas estão dizendo, mas é um acordo. Ok, mas esses acordos desmoronam o tempo todo. E eu tenho quase certeza de que esse acordo vai desmoronar, sabe, num futuro não muito distante. Os iranianos certamente não vão cumprir a palavra deles em nada. Então não é que eu não sei se é necessariamente algo tão importante só porque assinamos um papel. Tipo, vamos ter que ver o que acontece. De novo. Eu quero ver os termos. O governo não divulgar isso é um grande ponto negativo, pois permitiu que vários rumores se espalhassem na internet. E quanto mais tempo eles demoram para nos contar o que realmente está nesse acordo, pior fica para eles, porque esses boatos são muito difíceis de controlar depois. As pessoas estão presumindo o pior possível, e eu realmente não as culpo por isso. Sim. E eu acho que a suposição de que, sabe, ele vai estar pronto para voltar à guerra se o Irã, sabe, cruzar uma linha vermelha para não usar uma frase da era do Barack Obama. Eu não sei. Quero dizer, se ele estava pronto para continuar a guerra, ele deveria simplesmente ter continuado a guerra, na minha opinião. Mas podemos seguir em frente com isso. Quero falar por alguns momentos sobre o estado da nossa profissão, o jornalismo. E eu quero falar um pouco sobre, sabe, tem havido muita atenção sobre as mudanças no 60 Minutes e na CBS desde então. Barry Weiss assumiu e recebeu a maioria das críticas, relatando como jornalistas liberais tendenciosos, como Scott Pelley, ignoram totalmente seu próprio viés. Mas acho que a pergunta interessante para mim não é o que você acha de Scott Pelley, que eu acho que Dylan Byers chamou de Madre Teresa dos homens de meia-idade de maquiagem que leem no teleprompter. Mas você acha que ela tem chance de mudar essa emissora ou a CNN, caso fique sob o controle dela também, em termos de fusões, para torná-la menos de esquerda e mais acessível para todo o país, sem basicamente demitir todo mundo que já trabalhou lá? Não entendo por que não demitimos todos que já trabalharam lá. Mas sim. Sim, eu acredito na Barry Weiss. Eu acho que ela fez um trabalho fantástico ao mostrar para o país como uma nova mídia poderia ser. Eu assino o Free Press, sou assinante desde o começo, desde quando tinha outro nome, eu esqueci qual era, mas tinha um nome diferente. Sim, é um site fantástico. É um jornalismo bem feito, bem escrito, ao qual as pessoas assinam. Um modelo por assinatura era visto como algo tão absurdo e impensável, e ela fez acontecer. Bem, agora você tem um canal de TV que está em todas as nossas televisões, que vem simplesmente por ter uma TV, e ela pode fazer muito com isso. Ela vai ter essa oportunidade? Essa é a única pergunta. Se os chefões da CBS vão permitir que ela tenha essa liberdade. Eles deveriam. Eles não têm nada a perder. Isso tem sido, sabe, uma espiral descendente por tanto tempo para a indústria. Acredito que só a Barry Weiss pode trazer isso de volta. Sim, eu concordo. Quero dizer, ela é uma empreendedora genial. E a questão é, por que ninguém que trabalhou conseguiu? Por que quem controlava uma dessas redes não chegou à mesma conclusão que Roger Ailes e Rupert Murdoch tiveram há 30 anos com a Fox News, como disse Charles Krauthammer? Onde eles encontraram um nicho pouco atendido do mercado que era composto por metade do povo americano. Certo. A CBS poderia fazer a mesma coisa se quisesse. Eu diria que nos últimos anos tudo o que os conservadores procuravam era simplesmente não serem abertamente odiados. Não acho que eles buscavam necessariamente programação conservadora.
Acho que é isso que Barry está tentando fazer na CBS, fazer com que você não precise ser de esquerda para assistir a esse programa. Não vai te ofender, não vai ser ofensivo para o seu lado. E é disso que se trata. Sim. Novamente, acho que ainda não está decidido se a cultura desses, você sabe, desses veículos de mídia corporativos é tão enraizada. É como se fosse tão importante que ela chegou a demitir alguns produtores. Sabe, quem se importa com quem eram os produtores dos 60 Minutes? Pois é. Sabe, então quem se importa com Scott Pelley como se ele fosse, sabe? É um programa que ficou famoso porque passava depois da NFL, certo? Certo, essa era a única hora que alguém assistia. Certo. Sim. E quais são as audiências quando, sabe, não é outono? Então, sabe, você se pergunta por que é tão difícil pedir isso, mas realmente é difícil. Porque as pessoas que possuem isso, sabe, fazem parte das elites com diploma. Isso volta ao ponto de onde começamos, como é difícil para os liberais irem contra a cultura em que vivem. Veja só como reagiram ao Stephen Colbert. O programa dele perdeu milhões de dólares por ano, tinha pouca audiência e ficou sem graça, político e irritado. E ainda assim, a demissão dele foi vista como algum tipo de violação da primeira emenda. Acho que a esquerda faz um trabalho muito bom ao divulgar esse tipo de coisa. E isso está acontecendo com Scott Pelley e Barry Weiss na direção da CBS News. Quem torce contra encontrou um jeito de contar histórias que fazem parecer que ela está fracassando. E vamos ver o que acontece com isso. Mas, de novo, eu não torceria contra a Barry. Eu também não apostaria contra ela, mas vamos ver. Eu não queria te chamar aqui sem te perguntar sobre uma coluna que você escreve todo ano nessa época, marcando o aniversário da pandemia de Covid e a traição dos americanos comuns pelas elites liberais, pela elite médica e pelo governo. Quase todo mundo deixou tudo o que aconteceu em 2020 e no ano seguinte em termos de lockdowns e outras coisas sobre as quais as elites mentiram para nós, cair no buraco da memória orwelliano. Mas você está determinado a não deixar isso acontecer. Sim. Você acredita que nossa sociedade aprendeu algo com aquele fiasco? Por que poucos ainda se indignam com isso? Então, eu vou dizer que eu faço outro podcast chamado Normally com Mary Catherine Ham, e ela e eu temos um quadro chamado Still Mad Bro, sobre coisas com as quais ainda estamos bravas. E a Covid é o assunto com o qual a gente mais costuma ficar brava, bro. Foi simplesmente algo que eu não consigo superar. E meus filhos saíram dessa muito bem. Eu os mudei para a Flórida. Eles foram para a escola mesmo durante o período em que as escolas estavam fechadas em Nova York. Mas, sabe, nós falamos sobre J.D. Vance e conversar com a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Eu vim de uma parte pobre do Brooklyn. Eu cresci em um lugar que era perigoso e, sabe, não era nada bom. E eu tinha muitos amigos lá e ainda tenho. E eu vi o que foi feito com as crianças cujos pais não podiam levá-las para a Flórida e que não conseguiam os serviços de que precisavam. E eu simplesmente nunca vou perdoar e esquecer. E acho que precisamos manter isso sempre em mente, porque eles podem fazer isso a qualquer momento. O vírus Hanta apareceu, sabe, alguns meses atrás. E claro, a primeira coisa é, não acredite em nada do que eles dizem. Não permita que isso se torne outro Covid, porque pode acontecer facilmente. E é uma pena que essa falta de confiança, essa perda de confiança tenha acontecido durante a Covid, porque acho que isso vai ter várias repercussões negativas. Mas quero que lembrem que não foi a Covid que fechou as escolas, e sim as pessoas, os sindicatos. Foi a reação ao vírus, não o vírus em si. Seja lá o que tenha se tornado as guerras liberais que vejo no momento. Foi o que acabou acontecendo. Exatamente. Foi o que precisava ser dito na hora. E eu preciso que as pessoas lembrem disso e eu nunca vou esquecer. Ninguém deveria esquecer, mas mesmo assim, a maioria das pessoas simplesmente não fala sobre isso. De jeito nenhum. Quero dizer, os democratas basicamente querem transformar o 6 de janeiro em, outro feriado nacional. Eles nunca querem esquecer isso. É a grande bandeira política deles, como na Guerra Civil. Mas todos nós deveríamos estar levantando esse troféu de guerra pelo que aconteceu com a Covid. Isso, as crianças vão carregar isso para sempre, do mesmo jeito que as crianças da Grande Depressão carregaram, seus traumas com elas pelos próximos 80 anos. Elas vão fazer isso. E ainda tem pessoas andando por aí usando máscaras, sim, que é a evidência mais clara de como, esse tipo de pânico moral em massa. A solução das ilusões coletivas.
certo? Simplesmente se infiltrou na nossa cultura e, sabe, virou uma superstição, mas as pessoas ainda acreditam nisso. Sim, na verdade, eu chamei isso de superstição várias vezes durante os anos da Covid, porque eu dizia: olha, você pode usar máscara, eu bato na madeira, eu cuspo por cima do ombro, faça o que quiser, só não obrigue todo mundo a fazer também. Não te obrigo a bater na madeira ao dizer algo que não quer que aconteça. Vamos guardar nossas superstições para nós. É loucura, mas isso continua. E Deus me livre que haja outra, sabe, outro tipo de emergência de saúde. Vamos lutar as mesmas batalhas, mas acho que muitos não vão acompanhar. Ahm, ahm. Por fim, minha última pergunta para você. O 4 de julho está chegando. E a pergunta sobre o 250º aniversário da América que eu me faço é por que esse sesquicentenário não está sendo comemorado de uma forma mais bipartidária? O problema é só o egocentrismo do Trump e o gosto duvidoso dele sobre arcos e outras coisas em corrente contínua. Ou é a falta de entusiasmo por isso? Sabe, eu sou velho o suficiente para me lembrar, sabe, do bicentenário que foi bem diferente. Você é um pouco mais novo do que eu. Você não lembra. Mas, sabe, essa falta de entusiasmo é mais resultado da absorção da esquerda política em ideologias tóxicas como a teoria crítica da raça e o colonialismo de povoamento, que além de dar uma permissão para o antissemitismo, tem em seu núcleo um ódio profundo pelos Estados Unidos e a crença de que o país não é bom e deveria ser derrubado em vez de celebrado. É isso mesmo que está acontecendo? Sim, é a segunda opção. Eles vão culpar o Trump, mas não é sobre ele. Não importaria qual presidente republicano ou até mesmo um democrata estivesse agora. Esqueci o nome dela, mas a integrante do conselho editorial do New York Times disse que as bandeiras americanas em Long Island, durante o governo Biden, a horrorizavam. Não é sobre o Trump. É sobre o fato de que temos o maior país que já existiu e uma grande parte da população não tem nenhuma valorização por isso. Repito, tudo se resume à criação dos filhos. Seus filhos sabem que são as pessoas mais sortudas que já viveram porque têm a chance de viver neste país? Se a resposta for não, vá para casa e ensine isso aos seus filhos, pois eles e este país são. Em julho, também celebro o meu Americaversário, dia em que minha mãe e eu chegamos à América, 20 de julho. Todo ano escrevo sobre isso. Não tem um dia sequer que eu não me sinta sortuda e abençoada e não pense no fato de que minha vida poderia ter sido tão diferente, que eu poderia ter crescido na União Soviética. E ainda assim, eu tenho o privilégio de viver não só na América. Eu moro no estado mais livre, tenho 3 filhos que são, sabe, super livres e incríveis. E eu acho que não tem problema ser meio brega em relação a isso. E eu vou me jogar totalmente no 4 de julho. Se você estiver perto de mim no dia 4 de julho, pode ter certeza que vou ser patriótica e brega até o fim. Não me importo com quem veja. Vermelho, branco e azul. Sim, eu já fiz camisetas. Tipo, eu estou pronta. Que bom para você. Esse é um ponto importante. E eu acho que é algo que a gente não deveria deixar passar, porque, sabe, o patriotismo pode estar fora de moda, especialmente entre, você sabe, as elites instruídas e a cultura liberal. Sim. Mas a gente deveria, seja tendo vindo para esse país ou tendo nascido aqui, sabe, nossas liberdades, que estão muito em perigo por causa da forma como nossa cultura política está mudando, precisam ser defendidas. Sabe, eu acho que a linha divisória dentro desse país, como eu vejo, é onde as pessoas são abertamente patriotas. E, sabe, onde elas cantam junto com o hino nacional nos jogos e como elas reagem a, sabe, demonstrações abertas de patriotismo. E, sabe, não deveríamos ter vergonha de nos entregar a isso. Claro, minha casa tem uma bandeira americana do lado de fora. Ok, muito bom. Bem, Carol, muito obrigado por estar conosco hoje. Como nossos telespectadores e ouvintes podem acompanhar seu trabalho? Eu estou no X como Carol, apenas Carol Markowitz. Escrevo colunas regulares no New York Post e na Fox News. Tenho 2 podcasts, o Carol Markowitz Show e o Normally, que você pode baixar em qualquer plataforma de podcasts. Ótimo! Também queremos agradecer ao nosso público. Por favor, lembre-se de sintonizar todos os dias na edição diária de Jonathan Tobin, que você pode ouvir em qualquer lugar onde escuta seus podcasts. Seja ouvindo em uma dessas plataformas ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou no canal do JNS no YouTube, curta ou inscreva-se no JNS. Ative o sininho para receber notificações e avalie-nos positivamente.
Por favor, escreva para nós em thinktwice.org e nos conte onde você ouve ou assiste ao programa e o que acha dele. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. Nos vemos novamente na próxima semana.